neste lugar, transformados pelo seu poder. Somos pés e mãos, te servir é nossa adoração. O desafio está à frente, vamos ver o teu agir e a nossa fé fortalecer. Aquele que marcou a esperança em nós, nos libertou das trevas, sua luz em nós brilhou. Aquele que marcou o seu amor em nós, nos deu uma nova história, seu povo nos tornou, somos um. Neste lugar, transformados pelo seu poder, somos pés e mãos, te servir é nossa adoração. O desafio está à frente, vamos ver o teu agir e a nossa fé fortalecer. Aquele que marcou a esperança em nós, nos libertou das trevas, sua luz em nós brilhou. Aquele que marcou o seu amor em nós, nos deu uma nova história, seu povo nos tornou, somos um, somos um, somos um. Marcou a esperança em nós, nos libertou das trevas, sua luz em nós brilhou. Aquele que marcou o seu amor em nós, nos deu uma nova história, seu povo nos tornou. Palmas para vocês, vamos lá, muito bom. Deu para ver quem veio domingo e quem não veio na igreja, né? Ah, agora eu tô ligado. Reverendo Davidson, por favor. O reverendo Moisés e a Suzana são da equipe pastoral. Aqui sempre a esposa faz parte da equipe pastoral. Glória a Deus. E eu pedi ao reverendo Davidson que ore pelo casal e ore pelo reverendo Moisés, que irá nos brindar essa noite com a sua palavra. Vamos orar, queridos. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado pastores segundo o teu coração. Obrigado a Deus porque temos a tua palavra como fundamento para todo o nosso aprendizado. Te louvamos, ó Deus, porque nesta noite nós nos reunimos aqui para investir na nossa vida, para investir, Pai, na nossa família, no nosso relacionamento. Que seja um tempo, ó Deus, de grande aprendizado. Que seja um tempo, ó Deus, de crescimento, de amadurecimento, tempo de reflexão, tempo de mudança, tempo de novas disposições,
tempo de votos diante do Senhor e um com o outro. Por isso pedimos, ó Pai, pela vida do reverendo Moisés, também da Suzana, Pai, que o Senhor possa continuar, Deus, abençoando esta família querida, com toda sorte de bênçãos, e que eles, ó Pai, sejam usados por Ti, ó Deus, na ministração da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Que bom ver a igreja cheia numa sexta-feira. A gente certamente enfrenta alguns obstáculos para chegar aqui, trânsito, o horário do trabalho, o próprio cansaço físico também acumulado da semana, mas na igreja, na casa de Deus, acontece esse paradoxo, que a gente vem cansado e a gente sai renovado. Existe uma lógica da espiritualidade que a renovação começa pelo coração, pela alma dentro da gente, e vai afetando o nosso corpo, e até os ossos envelhecidos eles ficam novos, e a gente começa a pensar com esperança, perspectiva de vida em Jesus Cristo, e isso consequentemente vai trazendo saúde mental, vigor para o corpo. É muito bom estar entre os irmãos. E hoje, né, na inauguração dessa série, eu só não sabia que era a inauguração, Guilherme. Eu não sabia. E eu trouxe, tô brincando, imagina se eu tivesse trazido o tema errado, né? O último tema, não, eu trouxe o primeiro. Tá certo, eu trouxe o primeiro. Só não sabia que era o primeiro na ordem que vocês escolheram, mas eu trouxe o tema certo, o primeiro. Então é bom, acho que cabe uma introdução, eu não vou dar spoiler, né? Falar de todas as mensagens posteriores, mas para a gente saber o que significa a palavra de afirmação como uma linguagem de amor, é importante a gente saber ligeiramente o significado também das outras, de modo assim bem rápido. Primeiramente, essa teoria, né, das 5 linguagens de amor, ela foi formulada pelo pastor batista norte-americano, Gary Chapman. Ele é conselheiro matrimonial e ele também tem, digamos assim, uma base científica para trabalhar nisso. Ele é da área de humanidades, né? E ele tem doutorado em antropologia. Então, a tese dele é levada muito a sério. Fazendo pesquisa pela internet, eu encontrei na revista Física e Forma. Física e Forma é uma loja. Outra, alguma coisa, Forma. Boa Forma, revista Boa Forma, isso. Boa Forma, Isto É, também, fazendo referências ao Gary Chapman. Nem mencionando que ele era cristão, mas assim, nessa área de autoconhecimento, de assessoria, digamos assim, para crescimento pessoal, ele é uma referência, tá? Então, o que ele traz, assim, é muito sério, é comprovado. Eu diria o seguinte, não é autoajuda, né? Não é coach, tem base científica para aquilo que ele está dizendo mesmo, e ele é um pastor, ele é um homem de Deus, e nada do que ele fala conflita com a Bíblia, conflita com a palavra de Deus. Pelo contrário, como conselheiro matrimonial, pastor batista, ele faz toda essa construção baseada na única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E eu, como pastor, eu vou trazer também as conexões com a palavra de Deus. Primeiramente, né, o ponto inicial para falar de linguagem de amor é que o ser humano foi criado por Deus para amar e ser amado. Se nós lemos o 2º capítulo da Bíblia e vemos a criação do homem e da mulher a partir da costela de Adão para ser uma complementariedade, para que os dois se tornassem uma só carne, a gente já vê no 1º capítulo da Bíblia, logo com o mandato cultural, nós vemos o homem vocacionado, né, tanto para fazer cultura, tanto para povoar a terra, como também vocacionado para amar o seu Criador e amar o seu próximo. Por isso, Deus criou a mulher quando viu que o homem estava só. E disse que não era bom que o homem estivesse só. Depois de uma sequência de 6 dias de criação, onde Deus disse é bom, é bom, é bom, de repente no Gênesis aparece, não é bom. Para você amar, você precisa de um outro. Você precisa de um tu. O C.S. Lewis fala isso no Cristianismo Puro e Simples. Ele fala que o eu precisa de um tu. Eu te amo. Se a pessoa diz, eu me amo, essa pessoa é narcisa. Ela não ama de verdade. Ela tem um caso de amor consigo mesma, e isso está muito mais deteriorado para o egoísmo do que para o amor. O amor é altruísta. O amor enxerga no outro
um propósito, um sentido de vida, ele ama e ele é amado. E essa lógica do amor começa na Santíssima Trindade, porque Deus é três, e Deus é amor em si. O Pai ama o Filho ama o Pai. Dentro da Trindade há um eu e há um tu. Na Trindade nós precisamos de outro para amar. Nós fomos criados e vocacionados para amar. E aí então o Gary Chapman, ele observa que em todas as relações e interações humanas, algumas linguagens prevalecem. Do próprio trabalho dele como pastor, como conselheiro matrimonial e também como antropólogo também, ele observa nas relações humanas linguagens predominantes de amor. E aí então estão as 5 linguagens. Palavras de afirmação, que são palavras construtivas, positivas, de encorajamento, vamos entrar nelas. Tempo de qualidade, não é simplesmente estar do lado da outra pessoa. Fisicamente está do lado, mas o coração desconectado. O tempo de qualidade é uma linguagem onde a pessoa troca presente por presenças. E presente também é linguagem de amor. Mas, por exemplo, domingo agora é Dia dos Pais. Se as minhas filhas, a minha esposa me perguntarem que presente você quer, eu não vou me importar muito com isso. Que presente você quer? Mas passar um dia inteiro com elas eu vou me importar. Eu troco o presente pela presença. E não é que o presente ele é uma categoria inferior. Não. Porque o presente, embora pareça algo simplesmente material, existe um símbolo embutido no presente. Quando a pessoa dá um presente, ela pensa o seguinte: olha, eu pensei em você. Aí a pessoa recebe o presente e pensa assim: caramba, é a minha cara. Nossa, você prestou atenção na minha necessidade. Você viu que eu estava precisando. Agora a pessoa tem a linguagem do presente. Aí o outro, né, o marido chega e diz assim: olha, é seu aniversário, não sabe o que comprar, mas eu quero te dar um envelopezinho aqui, que tem um dinheirinho, um vale. Quer dizer, o marido nem pensou, nem investigou, não viu a necessidade. Não houve associado ao presente, ao material, algo simbólico, tangível. Algo simbólico, afetivo. Então, o presente é uma linguagem do amor, mas não é materialismo não, tá, gente? É a percepção de que a pessoa tem gosto, tem necessidade, e você está afirmando que ama por meio do presente. Então você tem o tempo de qualidade, né? Você tem o presente, você tem atos de serviço. Isso é muito interessante, que o ato de serviço significa ações altruístas. Significa dizer o seguinte: olha, não se preocupa com isso não, deixa que eu resolvo para você. Significa subtrair fardos, significa atitudes singelas no dia a dia, de você dizer: eu cuido, eu me responsabilizo, de fazer o almoço, de lavar a louça. São atos de serviço. É amor, mas não é um amor simplesmente da palavra. É um amor que se converte em ações sacrificiais, como é o amor de Jesus, que é um amor de entrega. E o toque físico, que está presente nas relações interpessoais, de amigos. A Bíblia também fala sobre isso, né? Saudai uns aos outros com o ósculo santo. Então existe essa dimensão da afetividade, da corporeidade. A fé cristã não é contra o corpo, não é contra o abraço, o beijo. E também no casamento, a dimensão física mais profunda é a relação sexual, onde os dois tornam-se uma só carne. E como diz o Tim Keller, na relação sexual existe uma cola que une o casal e é uma forma de um lembrar o outro constantemente: eu te amo, eu quero estar com você. Então essas são as 5 linguagens do amor. Mas hoje a nossa linguagem de amor é palavras de afirmação. Então vocês vão ter tempo, né, para pensar nessas linguagens. Alguns talvez já sabem certamente quais são as suas, mas é importante vocês terem esses próximos meses para refletirem, para pensarem. Agora, qual é a lógica do Chapman? Cada um tem uma linguagem do amor predominante. Então, se existe uma linguagem predominante de cada um, pode acontecer de eu ser amado, mas não ser amado na minha linguagem de amor. E aí, então, aquilo não bate no meu coração tão profundo e eu não consigo decodificar a mensagem que está sendo passada para mim. Porque são 2 idiomas e 2 línguas diferentes. Por isso que os casais precisam se ajustar, se conhecer, para nós amarmos de um jeito que seja compreensível no outro
e de um jeito que o outro se sinta tocado. Porém, se eu estou falando hoje sobre palavras de afirmação, eu também não posso supor, nem vocês podem supor, que essa palavra só vai caber para quem? Para as pessoas que têm essa linguagem do amor. Por que não? Porque nós somos seres integrais, completos. Nós temos uma linguagem predominante, mas ninguém vive sem todas essas linguagens em alguma medida. Em alguma medida, nós precisamos de palavras de afirmação, encorajamento, nós precisamos de tempo de qualidade, recebemos presentes e temos que nos abrir para receber com gratidão e também devemos ser generosos em dar presentes. Também precisamos amar de modo sacrificial e o toque físico é uma dimensão também inescapável da vida humana. A gente não tem como fugir dessa realidade de que as pessoas precisam ser tocadas, sentidas. Então, em algum sentido, tudo isso nos toca, embora nós tenhamos que descobrir qual é a nossa linguagem predominante. Então, palavras de afirmação. Eu quero começar pela leitura do texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primeira Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Perdoe, Tessalonicenses 5:11. Eu troquei aqui. O segundo texto de Hebreus, que é 3:13. 5:11. Diz assim: portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Consolem-se uns aos outros. Essa expressão uns aos outros, ela resume muito a experiência comunitária da igreja no Novo Testamento. A gente vai ler na Bíblia sobre ser bondoso uns aos outros, amar uns aos outros, consolar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros. Isso mostra que nós não vivemos sozinhos. Desde o Éden, Deus registrou por meio de Moisés que não é bom que o homem viva só. O homem, ele só consegue ser saudável vivendo com outra pessoa. E a maior expressão de unidade entre os seres humanos é o casamento. Porque não existe nenhuma outra relação onde dois tornam-se uma só carne. Vamos deixar isso muito claro. Nós não somos uma só carne com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós somos uma só carne com a nossa esposa. Esse texto se aplica, é claro, à igreja de Jesus, a todas as dimensões humanas saudáveis e santas. Mas hoje o foco aqui é casamento, que é a relação mais profunda de todas. Vejam só, uns aos outros. Uns aos outros significa o quê? Mutualidade. Uma via de duas mãos. Não é uma via de mão única. Uns aos outros. Consolai uns aos outros. Também outra tradução possível é exortai uns aos outros. Outra tradução possível. E quando esse texto fala uns aos outros, significa que eu tenho uma comunicação, eu devo ter uma comunicação e uma linguagem de encorajar, mas eu devo esperar também do outro uma linguagem também de me encorajar. Porque se eu estou simplesmente no lugar de encorajar, e acredito que eu sou uma pessoa sempre alegre, eufórica, motivada, e eu não preciso ser encorajado, eu estou escondendo a minha vulnerabilidade. Porque eu também tenho dias ruins e dias baixos. Eu encorajo e eu sou encorajado. A palavra na versão mais tradicional é exortai uns aos outros do texto. E essa palavra exortai tem uma conotação, às vezes, na nossa cultura eclesiástica, negativa. Negativa porque é mal interpretada. O pastor exortou hoje. É quase que sinônimo de deu bronca, brigou. E aí quando fala de exortar, brigou, vai ter confusão, a voz vai elevar. Mas quando Jesus ele fala que o Espírito Santo ele virá da parte dele como o outro consolador, o Espírito é chamado de Paráclitos, consolador.
E a palavra que dá origem a Paráclitos, Consolador, é a palavra desse texto. Então, quando a gente fala de exortação e encorajamento, a gente não está na dimensão da bronca, da linguagem agressiva, da linguagem violenta. A gente está na dimensão da operação gloriosa do Espírito Santo, cujas palavras são as palavras do próprio Cristo e palavras de consolação. Percebe isso? Exortação na Bíblia é encorajamento, é infundir coragem, principalmente por meio das palavras. E aqui nós estamos com a base bíblica para essa linguagem do amor. Palavras de afirmação. As palavras de afirmação são comunicações construtivas, positivas, tanto orais, faladas, como escritas. Vale o bilhetinho no WhatsApp. Vale o bilhetinho na geladeira. Vale uma palavra objetiva, sucinta, da pessoa um pouquinho mais encabulada com as palavras, mas sinceras, vindas do coração. A sinceridade, na verdade, que vai dar autenticidade, não a capacidade de você ser um grande poeta, um Fernando Pessoa. Porque palavras podem ser também só floreios, podem ser só retórica. Mas o cônjuge sabe quando você está falando com verdade. Quando você realmente sente aquilo que você está comunicando. Exortar, na perspectiva bíblica, é infundir coragem. Então, pensando em palavras de afirmação, e essa dimensão mútua do uns aos outros, vamos pensar como a gente pode trazer palavras de afirmação no nosso casamento. Eu registrei aqui algumas possibilidades. Uma é elogio. Simples, né? Elogio. Um atributo físico, um atributo de caráter, de virtude, a força, a resiliência, a sensibilidade, o cuidado, a empatia, virtudes cristãs, a misericórdia, a perseverança, a esperança do seu cônjuge. Ah, mas ele sabe. Expresse, fale. Porque Deus não criou a gente com habilidade telepática. Já pensaram nisso, né? Deus não fez a gente, Ele poderia fazer, mas Deus inventou linguagem. Inventou oralidade, comunicação. É um atributo não dos animais, mas é um atributo do ser humano ter esse aparelho fonador, né? E criar construções, sílabas, articular frases e se comunicar. Então, por que deixar no coração aquilo que pode vir para a língua? Aquilo que pode se tornar público e aquilo que pode ter um grande efeito terapêutico, curativo, restaurador no coração do nosso cônjuge. Provérbios, o maior sábio que já existiu, Salomão, ele falou o seguinte em Provérbios 16, 24: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Acho impressionante a sabedoria milenar da Bíblia. Esse livro só pode ser inspirado pelo Espírito Santo. Porque antes de avanços tecnológicos e do conhecimento científico, antes de toda a profundidade que nós temos hoje a respeito das doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que afetam o corpo, a pessoa pode ter um embaçamento de vista, uma cegueira temporária, não porque o nervo aqui se feriu, mas por causa de estresse. E a Bíblia mostra essa dimensão inteira do ser humano, feita em imagem e semelhança de Deus. Davi disse, enquanto eu não confessei os meus pecados e calei, os meus ossos envelheceram. E aqui Salomão, ele fala das palavras atingindo tanto a alma quanto o corpo. Doces, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, essas palavras atingem tanto o coração, a alma, como o corpo, trazem saúde. Literalmente, previnem
Palavras saudáveis previnem a nossa vida de tristeza sobre tristeza, de melancolia, de depressão, ou pelo menos suaviza um sofrimento que poderia ser insuportável, mas que se torna mais administrável, por saber que existe alguém te afirmando, te elogiando ao seu lado. Então a Bíblia, ela apresenta essa sabedoria milenar, que antecede, que é vanguardista, que é muito antes da própria tecnologia e dos avanços científicos de hoje. Então, elogio. Pense como você pode elogiar a sua esposa. Trabalho de casa, ou trabalho já para fazer aqui. Trabalho para hoje, elogiar. Você vai ter que pensar, e não é difícil pensar em elogiar, ter um elogio para a pessoa com quem você se casou. Você escolheu essa pessoa. Você foi atraído por ela. Então a gente precisa ter aquela memória do que nos fez ir em direção a essa pessoa. Às vezes, depois de anos de casamento, a gente esquece. E no meio de uma crise conjugal pesada, há pessoas que dizem assim: não, a gente não se conecta mais, nós não temos mais nada em comum, eu não consigo ter afetividade, o amor acabou. Peraí, o amor não é um sentimento intempestivo, entusiasta. Do ponto de vista cristão, o amor é uma ação, um comportamento. Nós não somos domesticados por sentimentos. Nós amamos, obedecemos a Deus, tomamos atitudes de amor, e geralmente o sentimento acompanha aqueles que amam. Quando você decide amar uma pessoa e ter atitudes sacrificiais de amor, o sentimento, a afeição, ela se converte. Ela vem junto. Mas nós não somos domesticados e dominados por sentimentos. Outra coisa que eu coloquei aqui: admiração. Você pode dizer o quanto você admira a pessoa que está do seu lado. Você pode admirar essa pessoa, o seu marido, por ser fiel, ser trabalhador. Você pode admirar a sua esposa por ser uma mãe dedicada, uma pessoa que se esforça e se dedica muito para educar seus filhos, suas filhas, e ainda assim tem jornada dupla, trabalha fora de casa, e é uma excelente profissional. Você pode elogiar isso. Você pode falar para sua esposa: olha, eu estou há tanto tempo contigo e meu coração ainda palpita, meus olhos ainda brilham quando te vejo. Você pode falar para sua esposa: eu ainda te admiro mais do que o dia que eu te conheci. Admiração. O amor, ele é uma fonte inesgotável, porque Deus é amor. Então essa história de que o amor acabou é uma história que compra o discurso da nossa época. Um amor que não é o amor de Deus. Quem tem esse discurso é alguém que ainda não provou do amor na fonte. Porque a fonte é eterna, a fonte é inesgotável. A fonte não para de jorrar. E a gente é o povo que crê em casamento, em restauração, em milagre. Nós somos o povo que chama o casamento de conjugalidade. Ou seja, os dois tornam-se um, são complementares, se fortificam, não são iguais, não são absolutamente compatíveis. Essa história de compatibilidade absoluta, que é a teoria da alma gêmea, é muito mais pagã, espírita do que cristã. Não existe alma gêmea. Não existe compatibilidade plena. As agendas não se ajustam. Motivos modernos de divórcio. As agendas, nossos sucessos de carreira nos levaram para polos diferentes. As agendas não se ajustam. Não. A gente, quando é comprometido com a fonte inesgotável de amor, a gente conhece o Cristo que se sacrifica, que se doa, que se oferece pela igreja, que persevera pela igreja. Tem uma fala do John Piper que eu gosto muito, né? Que ele faz uma comparação nossa, muitas vezes de maridos, né, queixando-se das suas esposas, e falam assim, os maridos: poxa, sempre eu procuro a minha esposa, a gente se desentendeu e agora eu tenho que procurá-la de novo. Não, dessa vez agora ela vai me procurar, agora eu não vou procurá-la. Mas a relação do matrimônio,
ela não é comparada com a relação de Jesus à igreja? Quando a gente peca contra Deus, é Deus que vem a nós ou nós que vamos a Ele? É Ele que vem a nós? Todas as vezes que a gente peca, que a gente é infiel, Ele não vem a nós? Não é Ele que segue na nossa direção? Então, se nós, maridos, amamos nossas esposas como sacrificialmente o Cristo se oferece pela sua igreja, nós podemos sim, todas as vezes, passar por cima do nosso ego, do nosso orgulho, e podemos ir em direção das nossas esposas para a reconciliação. Outra forma de afirmação, percepções. Cortou o cabelo, é mais difícil para o homem, né? Mas a gente amadurece, a gente consegue. Os primeiros 40 anos da infância de um homem são os mais difíceis. A gente consegue. Bem, percepção, cortou o cabelo, tá bonita, o que você fez? Não, ou então você já fala o que ela fez. Ou saber de todos os procedimentos estéticos fica difícil, né? Mas, ou então você fala, ou então dentro do campo da percepção também você está bem, você está triste. Perceber a alegria, a mudança de humor. Às vezes, nem falar tão precipitadamente, mas ter essa percepção para guardar para o momento e para a hora certa. Feedbacks, retornos. Elogiar o que a pessoa faz, mostrar que você percebe. E dentro disso ainda, validação. Dentro das palavras da afirmação, a gente tem que validar. Validar a angústia, validar a dor, validar o sentimento. Não dizer, isso é bobeira. De novo, por que você se importa tanto com isso? Nós somos muito diferentes e às vezes é difícil a gente se colocar na mentalidade do outro e pensar do lado do outro. Mas se a gente não consegue compreender totalmente, a gente pode se esforçar numa atitude de alteridade, de validar a dor. Ainda que você saiba que aquela dor, ela poderia ser minimizada, aquela dor é passageira, mas a gente pode validar a dor, porque essa é uma grande forma de acolhimento e de conexão dentro do casamento. Essas palavras todas de afirmação estão dentro do que a Bíblia chama de encorajamento e consolação. Exortai-vos uns aos outros, que não é bronca. É linguagem de infundir coragem. E quando nós entendemos essa perspectiva bíblica do encorajamento e da consolação, nós estamos associados à obra de quem? A obra do Paráclitos, do Espírito Santo. E se existe algo que Deus honra, é quando nós nos associamos em obediência à obra que Ele faz. E a obra dele é de consolação. Essa obra Ele pode fazer dentro de cada matrimônio, trazendo vida nova. Já caminhando assim para a nossa conclusão, quais são os resultados dessas palavras de afirmação e de encorajamento? Nesse texto que eu li, versículo 11 de Tessalonicenses 5, eu vou ler novamente, fala assim: portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. O resultado, o caminho natural dessas palavras de afirmativas de encorajamento é a edificação. É o que o texto diz: edifiquem-se mutuamente. Quando a gente traz palavras de afirmação, de elogio, de admiração, feedbacks, retornos, validações, nós estamos edificando a nossa família, edificando a nossa casa. E para ficar simplesmente restrito a 2 textos que falam de edificação, Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E Jesus, ele fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós edificamos a nossa casa sobre a rocha dos séculos, que é Jesus, mediante o encorajamento. O encorajamento não da autoajuda, vai, você pode, naquele sentido entusiasta só. Não, encorajamento espiritual também. Encorajamento que procede do Espírito Santo,
no qual você vê as qualidades de Deus na vida do seu cônjuge. E quando você, no momento matrimonial de crise, você não consegue ver com tanta clareza, você precisa resgatar a memória de quando você conheceu, para que você volte ao primeiro amor no seu casamento. Mas há esperança. Existe luminosidade, esperança, no momento mais escuro do casamento. Porque nós podemos sempre contar com a presença do onipotente Criador dos céus e da terra, que criou o mundo do nada, e Ele pode fazer nova todas as coisas, e Ele pode fazer uma realidade nova na nossa casa. E por isso não foi à toa que o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi em um casamento, transformando água em vinho. Esse feito marcante e prodigioso de Jesus se tornou até um dito popular. Para cada tipo de mudança radical, até a pessoa que não é cristã fala: nossa, da água para o vinho. Uma mudança radical. Inaugurada por Jesus de Nazaré, quando Ele traz o seu reino. E o seu reino é um reino de paz, de amor e de justiça. E Ele transforma a água insossa do nosso casamento num vinho bem saboroso e gostoso. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. É o símbolo da nova aliança feita no sangue de Jesus. E o Senhor, Ele pode fazer isso. Se por um lado o encorajamento Ele traz edificação, se a gente abrir em Hebreus 5, Hebreus 3 agora, 3:13, um texto muito parecido, Hebreus 3:13, só ouçam. Fala assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se por um lado o encorajamento traz edificação, a falta dele traz o quê? Endurecimento. Faz sentido? Bíblia aberta, autoridade de Deus, traz endurecimento no coração. E às vezes aquele tom de lamúria, queixoso, fica dentro de casa, a pessoa não me vê, não me enxerga, eu sou invisível, não legitima os meus sentimentos. Na ausência total de palavras de afirmação de um para com o outro, pode acontecer esse endurecimento do coração. Porque essa obra da palavra da afirmação não é uma obra só da autoajuda, do entusiasta, é uma obra do Espírito Santo, dentro da nossa casa. E meu desejo é que Deus faça essa obra, porque as palavras pesadas, agressivas, elas podem ser muito destruidoras e podem tornar uma vida completamente devastada, principalmente se essa linguagem da pessoa for as palavras de afirmação. Ela pode se sentir absolutamente devastada e desconectada e distante de você. O homem ou a mulher, um desconectado do outro. Então nós temos dois caminhos. Um é a edificação e o outro é o endurecimento. E às vezes a gente para de elogiar porque o nosso coração já endureceu. O problema está no outro, a gente pensa, não, está em nós. Porque a gente para de elogiar, para de ver. E quando a gente para de ver, a outra pessoa se sente invisível, se sente invalidada. No entanto, o Senhor é o Deus que transforma a água em vinho no nosso casamento e faz novas todas as coisas. O primeiro registro de fala humana na Bíblia é uma palavra de afirmação. É uma poesia do homem para a mulher. Ósseo dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do homem foi formado. Leiam a Bíblia, no início, e vejam quando o homem abre a boca pela primeira vez. É aqui. E ele fala: ócio dos meus ossos, carne da minha carne. Ele está exaltando um tipo de união que os dois tornam-se uma só carne. Ele está exaltando o fato de que o marido e mulher devem estar conectados, porque esse é o propósito de Deus. Então ele fala: é osso do meu osso, é carne da minha carne, foi feita de mim, é da minha essência. Nós somos um para glorificar a Deus, assim como a Santíssima Trindade, na qual Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Nós estamos aqui sendo a expressão da glória de Deus no mundo, feitos para brilhar a glória de Deus como um. E ele exalta o matrimônio nessa palavra de afirmação para sua esposa: você é feita de mim,
Você é da minha essência. Se a Bíblia começa assim, essa poesia muda porque o homem peca. Aí o osso dos meus ossos, carne da minha carne, se transforma em foi a mulher que tu me deste. Mas foi a mulher que tu me deste é o paradigma da criação. Desculpa, é o paradigma da queda. Não é o paradigma da criação, do jardim, do paraíso. E nós somos salvos em Jesus para retornarmos aonde? Para onde? Para o paraíso. E o lugar do paraíso é o lugar da poesia. Que Deus ele faça nova todas as coisas e que a sua casa seja o lugar da poesia, o lugar das palavras de afirmação, do elogio, da admiração, da validade, dos feedbacks. Amém? Amém. Vamos orar? Guilherme, a gente ora e depois eu abro para perguntas? Vamos fazer assim? Tá bom. Vamos orar então, gente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus soberano sobre a vida, sobre a morte. Tu és o Deus que deixou o túmulo vazio. E se nós cremos no Deus do túmulo vazio, nós cremos em ressurreição, em vida, em novos começos, no reino de Deus entrando nesse mundo de escuridão, fazendo novas todas as coisas. Faça novo o nosso casamento, Senhor. Transforma água em vinho. Nos dê novos começos. Nos lembra, Senhor Deus, das virtudes que nós esquecemos. Senhor, nos tira desse paradigma da queda que diz foi o homem que tu me deste, foi a mulher que tu me deste, que é o lugar da culpa, da transferência da culpa, e nos leva para o jardim da poesia, onde nós glorificamos o teu nome porque nós somos um, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nos leva para esse jardim, o lugar da poesia e da restauração, Pai, em Jesus Cristo. Senhor, abra nossa boca para elogiar nossos cônjuges. Abra nossa boca para termos palavras de afirmação para a pessoa com quem nós temos um pacto de vida, Senhor. Não é possível que os nossos lábios fiquem cerrados. Não é possível que nós sejamos tão amargos tendo o Espírito Santo no coração. Não é possível que nossas palavras sejam só queixosas para destruir a vida do outro, para devastar. Nós somos crentes. Nós somos lavados e remidos pelo Espírito Santo. Por isso, Senhor, resgata nossas vidas. Que o casamento que é bom se torne mais saboroso. O vinho mais nobre. Que o casamento que está em percalços e muitas lutas possa ser o casamento, Deus, visitado hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Visita hoje, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. 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 Gente, eu gostaria de abrir esse espaço democrático para ouvir as perguntas de vocês. Se alguém tiver uma pergunta, eu terei prazer em responder. O lema é, para cada pergunta honesta, uma resposta honesta. Inclusive, não sei se eu não souber, tá? Mas eu vou tentar me esforçar para construir com vocês. Se alguém tiver uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Fala aí, Guilherme. Fala. A palavra de afirmação, quando ela é bem dita, Sim. os termos que você mencionou, está todo mundo ouvindo? Tá. Ela traz esses benefícios todos que você acabou de dizer. Porém, por outro lado, quando ela é dita num sentido de jogar para baixo, ela talvez traga tudo contrário. Um exemplo, estou lá, o marido está lá lavando a louça, né, fazendo um ato de serviço, e aí, acidentalmente, ele quebra o prato. De porcelana. E não foi nem a primeira vez que aconteceu isso. Isso não aconteceu lá em casa. E aí vem a doce esposa e de novo você fez isso, pelo amor de Deus, eu não posso botar você para fazer esse negócio, você quebra toda hora. Então, como você dá um feedback? Moral da história, não lava você. Como que você pode dar um feedback para esse seu marido desastrado
sem jogá-lo para baixo, mas usando talvez uma palavra de afirmação. Difícil. É difícil, né, Guilherme? Compre uma lavadora de louça. Brincando. Uma colocação. Tá, eu vou te responder. Uma colocação. Pode falar. Direito consuetudinário. Na Grécia, quando um homem ele quer fazer a mulher bem, ele lava a louça, mas um prato ele joga no chão. Isso não usa de costume. E quando a mulher quer elogiar o homem, ele também joga o prato não em cima dele, joga no chão. O casamento, então, dia de casamento, então, é um tal de gente quebrar prato. Quem assistiu Zorba, o grego, com Anthony Quinn, que é aquela dança do Zorba, é o mesmo que lá na Grécia. Desculpe, gente, estou dizendo que sou descendente de grego. Então, quebra-prato daquele num casamento. Está todo mundo feliz, todo mundo acaba de se alimentar e quebra o prato. É uma satisfação, é uma alegria. Agora, imagine o prato daquele bem... Moral da história, prato de plástico. Eu use pratos descartáveis, compre uma lavadora de louça. E se você é descendente de grego, é mais fácil para resolver essa situação. Não tem fórmula, né, Guilherme? Acontece isso muito no casamento. Às vezes você está lá num ato de altruísmo, consciente, não está lavando a louça só de uma forma automática na rotina, mas está conscientemente, né, o homem se domesticando, tentando mudar os seus hábitos, exercendo grande força sobre a vontade e dizendo, não, vou amar a minha esposa desse modo. E na sua inabilidade, né, acontece um desastre desse. O casal tem que conversar, né, o amor precisa, o diálogo precisa acontecer, a esposa precisa ver também o esforço desse marido, né, em querer agradá-la. O marido pode se desenvolver cada vez mais para se organizar melhor na louça, né, e não cometer erros novamente. Mas é assim, a gente não deixar acumular. A gente precisa ser misericordioso dentro de casa. O que sustenta casamento são virtudes cristãs, é paciência, é misericórdia. A gente conseguir enxergar por detrás de um prato quebrado, né, de uma pessoa desajeitada, por exemplo, entender um esforço, uma boa intenção e vice-versa. E vice-versa também. Então, a gente não tem fórmulas pré-definidas, mas quando o casamento vai mal, quando as coisas estão desajustadas, esse prato quebrado, ele se torna um motivo para uma desgraça dentro de casa. E aí não é o prato quebrado em si, mas o prato quebrado, ele funciona como um gatilho para trazer todas as crises de volta. Então o casal precisa tratar não do prato quebrado, mas de toda a profundidade da crise, da causa que levou o casal a levar tão a sério um prato quebrado. Ok? Pode perguntar. Diga. Pastor, uma curiosidade, na verdade. O senhor, na sua experiência pastoral, Sim. até onde está, o senhor falou de verbalizar e tal. Sim. Na sua experiência pastoral, o senhor percebe mais essa verbalização da parte do homem ou da mulher? É só uma curiosidade. Ah, tá. A verbalização... A necessidade ou a... Eu vou fazer assim também. Eu vou lançar algumas perguntas de volta, né? O que vocês acham? Oi? Adão começou, né? Adão começou o processo, né? Eu acho que o homem, ele tem mais dificuldade de expressar os seus sentimentos, sim. Adão foi o primeiro que falou, né? Mas Adão, ele estava no paraíso, né? O pecado não estava nele, né? E a gente é filho do Adão pecaminoso. Mas o homem, ele tem mais dificuldade de expressar os seus sentimentos, de demonstrar a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. A nossa cultura também tem a imagem do homem brucutu. Ser homem é ser selvagem, brucutu. É falar uma frase no final, um palavrão. Né? Um ogro. E quando a gente vê o modelo perfeito de homem, é Jesus de Nazaré. Que é misericordioso, tem compaixão, que trata bem as mulheres, que trata com dignidade todas as pessoas. Então o modelo de masculinidade que nós temos hoje é um modelo deturpado, deteriorado. Mas a gente, olhando para a plenitude de
um homem, um adulto perfeito que é Jesus, a gente encontra nele todas as virtudes e nós estamos sendo transformados à imagem dele todos os dias. A gente não pode, eu até falei isso no primeiro encontro lá atrás que eu vi, a gente não pode lançar isso na conta do jeito, da personalidade. Tem gente que grita, é estúpida e fala assim: é meu jeito, eu só fui sincero. Ou seja, chama a estupidez de sinceridade. Não, cristão não tem essa. Cristão não fica empacado num defeito, é estúpido, é grosseiro, e a vida inteira fica dizendo: não, é meu jeito, eu sou descendente de italiano, não, eu sou truculento mesmo. Cristão não tem essa, porque a vida cristã é santificação, é o caráter sendo transformado em imagem do caráter de Jesus. Então existe um inconformismo na vida do cristão. Eu não sou quem eu fui um dia, mas também eu não sou quem eu serei amanhã. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu chamo pecado de pecado. Grosseria não é sinceridade. A pessoa às vezes que quer também manipular o outro e é uma pessoa tóxica, diz assim: não, é só cuidado. A manipulação é chamada de cuidado. Mães fazem isso com seus filhos muitas vezes, idolatrando seus filhos. E nenhuma relação suporta o peso do endeusamento. Quando a mulher endeusa o marido, ela está atribuindo ao marido um lugar divino. Então isso é asfixiante para o marido. E vice-versa. É asfixiante para a mulher quando o marido endeusa a mulher. Porque ninguém suporta o peso divino. Só Deus pode ser adorado. E só Deus tem esse peso.